Fala galera, estamos começando por aqui mais um podcast, o Papo de Empreendedor. E mais uma vez, eu, Dinho Ribeiro, vou estar aqui conduzindo com vocês, fazendo o papel da plateia, fazendo o papel da audiência e perguntando e trazendo, como sempre, especialistas que já tiveram sucesso e têm sucesso para colher, entender como funciona a mente dessas grandes personas e como elas podem nos ajudar no nosso dia. Hoje nós temos uma ilustre convidada aqui, uma biomédica esteta com mais de 22 anos de carreira em gestão de processos e de empresa. E atualmente ela tem deslanchado no negócio dela lá em São Bernardo, mas eu vou deixar ela falar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Com quem eu falo hoje, doutora Cirlei, muito obrigado pela sua presença. É maravilhoso ter aqui você conosco como convidada e poder entender um pouquinho de como você atua e como você faz esses processos dentro da sua empresa. Eu que agradeço estar aqui, Cláudio, hoje com você. Como eu já tinha essa experiência de gestão, na verdade, para mim foi um pouco mais fácil a parte de gestão mesmo. O mais difícil, o desafio maior hoje para mim é essa parte da clínica em si. Como construir e posicionar, né? Mas É, conta pra gente um pouquinho, quem que é a doutora Cirlei? Da onde que você veio e da onde surgiu esse desejo louco de empreender? Então, eu sempre quis empreender porque eu veio já de família, né? Meus pais eram empreendedores, Ah, é? tenho uma família também empreendedora, minha irmã, e eu nunca consegui empreender. Eu sempre fui CLT, porque também tem aquele histórico, né? Da nossa geração, tem que ser CLT, e eu acabei indo muito por esse lado. E, querendo ou não, eu fui um sucesso nesse lado, Mas né? você não tinha Pelos histórico anos. de CLT na sua casa, na sua Na família, minha né? casa, não. Eu só Você tinha foi na contra o processo. tudo, é. Só por quê? Porque, na verdade, na família todo mundo dizia se CLT é melhor, se CLT você tem, Estabilidade. tem a estabilidade, aquele porto seguro. Então, a família que te direcionou para ser CLT, né? Foi Uhum. isso que aconteceu comigo. A própria mentalidade ali foi se expandindo nessa É, linha. é. E aí você ficou uma boa parte dessa jornada ali na gestão de processos. Você atuou em uma montadora, né? Isso. Multinacional. Uhum, E aí depois você fez a transição de carreira para empreender. exatamente. Caraca, e como foi isso? Então, foi assim, no começo é difícil como tudo, né? E a gente fica apreensivo. Como é que eu vou largar 22 anos de carreira formada para poder começar uma coisa nova? Então, o começo sempre difícil para todo mundo Mas e uma você. dúvida, né? Sempre várias dúvidas. É, não. É, dúvida é o que a gente mais enfrenta nessa transição de carreira. A gente fala bastante sobre transição de carreira aqui. E a gente vê que tem um certo desafio de você com você mesmo, né? Quando você vai sair do CLT e vai fazer, vai empreender, vai viver ali, e a mentalidade ela muda muito rápido, porque de um mês para o outro, aquela falsa segurança, né, daquele valor mensal, no próximo mês, se você não fizer, não tem, né? Então isso É. acaba impactando um pouco mais. Mas me conta assim. Como que foi esse processo de transição da sua carreira? Você conseguiu ter muita clareza ou foi acontecendo natural? Você se preparou para fazer esse salto ou não? Você já estava com a vida mais estabilizada, foi mais fácil essa transição? Não, não foi fácil, na verdade. Eu tinha um sonho dentro de mim que era ser mesmo biomédica. Então, esse sonho já vinha de muito tempo. Na verdade, a gente não falava em biomédica, a gente falava muito outras profissões que poderiam fazer essa harmonização, que é o que eu faço hoje. Então, eu pensava em outras profissões. E aí foi esse trabalho, eu sempre querendo, sempre buscando, era um sonho muito grande dentro de mim. Eu só não tinha claro, né? Tipo assim, você vai ser uma biomédica, você vai montar uma clínica. Não, a gente não tem isso. Isso vai acontecendo e a gente vai correndo atrás, porque sozinho não vem. Então foi difícil, eu não consegui fazer a minha transição dentro da empresa que eu trabalhava, naqueles 22 anos, porque eu estava muito estressada, que é o mundo perfeito, né? O certo seria largar, não largar esse, mas em paralelo, esse é o mundo perfeito. Se você consegue, ótimo. Eu não conseguia. Por que que eu não conseguia? Porque eu estava muito desgastada na onde eu estava. Então eu precisei largar
E eu falei que eu ia passar um ano sabático, né? Respirar. Nossa, É, tava bem. só que eu não consegui. Deu 4 meses, eu falei, chega, não quero mais, eu vou fazer minha faculdade, vou me formar, e é isso que eu quero, e acabou. Caraca, você foi fazer a faculdade Fui ali. fazer faculdade ainda. E aí eu fiz a faculdade Quanto tempo? para começar, 4 anos. Nossa. Mas, assim, também foi estressante, porque, né, a idade não ajudava tanto, a memória também não. Eram muitos nomes difíceis nesse meio da saúde, mas fui, estudava dia e noite, porque eu sou uma pessoa muito dedicada, isso eu posso dizer. Então, me dediquei muito, muito. Era dia e noite, 24 horas, eu não fazia outra coisa. Eu não trabalhava e eu estudava mesmo. E, em paralelo, assim, eu fui fazendo cursos, já fui conseguindo meus estágios, trabalhei em alguns estágios sem remuneração para poder estar Normal, né? ali dentro, Normal. né, aprendendo. Mas foi coisa assim de meses, eu já comecei a remunerar, fui para um lugar, fui para outro, fui para vários lugares, na verdade, não parei, não parei. E consegui chegar, assim, montar a minha clínica. Mas quando que eu montei? A hora que eu não pulei nenhuma etapa, viu? Foi estágio, fui universitária, fui tudo que eu tinha que fazer. Falei, eu não quero pular etapa nenhuma, porque é isso que eu quero. E a gestão, para mim, acaba sendo um pouco mais fácil pela minha bagagem que eu tinha. Então, com essa bagagem, eu consigo. A experiência, esse know-how contou muito na hora de Contou você muito. Uhum. fazer a transição Eu ali. percebo isso porque as minhas amigas que também quiseram montar e tudo acabou que montou, mas aí já fechou, ou desistiu, ou buscou outra coisa. Por quê? Você precisa ter esse know-how. Se você não tem, você vai ter que buscar de algum jeito. Entendo. Porque para você ter o seu negócio e ser empreendedor, ou você tem que ter tido uma bagagem que você no mercado, ou você vai ter que fazer uma pós, uma faculdade, ou um curso, alguma coisa você precisa fazer, porque se não tiver a gestão, não tem como a gente crescer e melhorar, né? E uma coisa que eu vejo é que nas próprias instituições, elas lidam, elas te ensinam ali como lidar no procedimento, no operacional ali, mas não te ensinam a lidar com dinheiro, com pessoas, que é um dos maiores desafios, que às vezes a gente sai do CLT e já tem aquela coisa ali mensal, né? E no empreendedor, não. No decorrer do mês, você pega dinheiro picado muitas vezes e você tem que fazer um montante de caixa, saber separar o PJ do PF. Isso daí são frustrações que impactam muito. Para você, esse processo foi mais tranquilo? Então, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Então, eu sempre penso assim, vamos ver o que que eu tenho aqui para trabalhar dentro do que eu tenho. Eu não sou uma pessoa que vou fazer uma coisa que não dá para mim. Então, eu acho que esse ponto para mim é legal, é positivo. Ao mesmo tempo, ser muito pé no chão, que eu costumo dizer assim, que sem risco, sem resultados. Te trava, né? Então acaba me travando um pouco. E Eu o empreendedor é um tomador de precisaria risco, ter né? mais riscos, né? Ah. Eu acho que o empreendedor tem que ter mais risco. O Quanto mais empreendedor, risco, melhor. eu acredito muito que o empreendedor ele é um tomador de risco. Uma boa parte da trajetória do empreendedor, quando ele tira uma estratégia que tá dando certo para uma outra que ele nem testou ainda, é um risco, né? Um É um risco risco. assumido, é um custo, muitas vezes um prejuízo. E isso o empreendedor vai adquirindo na veia, né? Na veia, isso mesmo. Mas depois para você foi tranquilo essa parte. Não, então, e aí essa parte, assim, como eu sou muito pé no chão, eu acabo que eu não tô. Eu cresci, eu acho que eu fui rápida no crescimento. Mas poderia ser mais, se eu fosse mais arrojada, vamos dizer assim. Eu não sou. Então, talvez esse lado, eu não sei se eu posso falar muito, porque eu não sou mesmo. Mas eu sei que devagar a gente também consegue conquistar. Talvez lá na frente eu consiga arriscar um pouco mais. Eu acho que arriscar demais também pode ser um erro. Sim. Então tem que ver o equilíbrio também, né? É uma linha muito tênue, né? Porque às vezes se você coloca all-in em tudo, você compromete caixa e você vê muitas empresas às vezes quebrando, né? Até tendo que transferir propriedade ou assumindo risco fiscal por conta disso. E o que eu vejo hoje, né? No Brasil, o governo ele não vai muito em prol do empreendedor. Então você precisa ter uma boa contingência. E assim, quero jogar essa pergunta para você. O que quebra uma empresa hoje? Eu acho que o que quebra primeiro a gente tem que ter um capital. Sem capital, você já nasceu quebrado, né? Ah, Então tem aquela pessoa que às vezes quer arriscar demais
E ela vai, sai fazendo um empréstimo, ela sai investindo tudo que ela não tem. E aí é ali que ela vai quebrar. Eu acredito que seja muito por isso. Não quebrei, não quero quebrar, hein? Não, eu também, Deus me Mas livre. eu acho que o maior erro de quebrar deve ser esse, com certeza, né? Porque você acaba investindo o que você não tem, fazendo o que você não tem. Então é muito importante. Não, às vezes, assim, eu acho que eu sou muito pé no chão em tudo na minha vida. Então é mais difícil para mim falar sobre isso. Mas eu acredito que tem muita gente que a gente conversa, que a gente vê as experiências da pessoa que não tinha nada e começou e foi fazendo e deu certo também. Eu acho que você tem que ter um pouco de conhecimento, pé no chão, fazer o seu cálculo. Não saia fazendo, por mais que o risco, que é com risco que tem resultados, precisa ser um risco Calculado. moderado e calculado. Concordo. Porque você pode perder muita coisa e é a sua vida que está em jogo, né? Então é melhor, às vezes, crescer mais devagar, mais firme, mais Consistente, né? com uma estrutura, do que de repente você fazer uma coisa assim, jogar tudo pro ar e depois você não se mantém. Meu, eu vejo isso, e pra mim, assim, duas coisas que quebram uma empresa. Primeiro, a mentalidade do dono. Se ele tem uma mentalidade, se ela for muito escassa, ele acaba restringindo o crescimento da marca. E se ela for muito exponencial e ele não mensurar o momento que ele tá, ele dá um passo maior do que ele alcança e ele cai. E aí acaba quebrando, né? Então a gente tem que ponderar muito isso. Então não é um jogo tão preciso, é por isso que você vê cada empresa uma história. Nós aqui na Start nós lidamos com muita empresa. Cada empresa que você vai é uma história de superação, desafios superados, barreiras que foram quebradas. E isso a gente vê o quanto uma mentalidade resiliente precisa ter um empreendedor. Eu acredito hoje, eu falo mais de mim, empreender não é para qualquer um. Para você empreender, você precisa ser um tomador de riscos e riscos que nem você falou, riscos calculados, né? Para você não dar um passo maior que a perna e vir a quebrar posteriormente. Uma coisa que eu vejo muito também é que existem muitos benefícios de você empreender. Todos eles são conquistados através da mentalidade do próprio dono. Porque todo o ecossistema do Brasil, ele não é feito para o empreendedor ser bem-sucedido. Eu vejo muito isso. E na sua trajetória, o que você conta como um diferencial para você, que foi, né, um divisor de águas para você entre sair do CLT e do empreendedorismo? Assim, cara, esse case, esse know-how aqui, essa minha expertise, essa minha habilidade mudou meu jogo. Eu trouxe isso de lá, eu cativei e conquistei essa habilidade, eu trouxe pro empreendedorismo e assim foi um grande diferencial. Então, eu acho assim que essa minha persistência que eu tenho sou muito perfeccionista também. Então, eu acho que a persistência e essa perfeição que eu venho buscando é que faz todo o diferencial. Porque hoje o mercado, ele tem tudo, ele está saturado. Então você tem que mostrar um diferencial. Se você não conseguir mostrar isso, você não vai crescer, você não vai mudar, você vai ser só mais um ali. Então tudo que você fizer, seja no seu marketing, seja em qualquer coisa, tudo você tem que buscar assim, o que eu posso fazer diferente, melhor e com perfeição, aonde alguém vai olhar e vai dizer, é isso que eu quero. Então é isso que você tem que trazer com você. Você não pode só entregar o seu arroz com feijão, que você não vai receber quase nada, né? Então eu quero mais, eu tenho que entregar mais, eu tenho que fazer mais. Então essa persistência e esse perfeccionista, eu acho que é isso que vai trazer o seu resultado, ser isso, né? Você acredita que no seu caso um dos diferenciais que você teve foi ser perfeccionista e querer assim realmente entregar o melhor? Com certeza, porque eu quero entregar, ainda mais na minha área, né? Se eu não entregar o melhor, gente, tá aqui, ó, É que tá no essa seu é rosto. uma área bem perigosa, Bem né? perigosa. Uhum. Porque a gente fala muito dos benefícios, mas a gente não fala muitas vezes dos riscos que uma biomédica enfrenta, né? Mas você acha que o perfeccionismo ali foi um diferencial nessa sua trajetória? Com certeza, porque olha, cada esquina a gente pode dizer assim, né? A gente vai encontrar na onde eu trabalho mesmo, o prédio, a cada andar tem uma clínica, tem alguma coisa. Mas por que você vai vir fazer comigo, com a doutora Cirlei?
Porque eu tenho que te entregar algo mais. Eu tenho que te dar alguma coisa a mais. Senão, eu vou ser só mais um. Aí você vai olhar a Maria, o João, o Pedro, o Paulo e vai dizer, eu vou ficar com esse por esse valor. Você só vai buscar, talvez, dinheiro. Mas hoje também, com tudo que as pessoas têm, vamos falar aí, todos os acessos, né, que a gente tem hoje, a gente consegue também mensurar aí quanto é comprometido esse profissional, porque todo mundo também quer o melhor, né? Não é só o dinheiro. Muitos às vezes olham o dinheiro, mas não é só isso. Você precisa olhar como todo, a gente está falando da área da saúde. Então é muito importante. Mas, como tá cheio de profissional bom, não é que não é bom, mas você não pode ser só bom. Você tem que ser mais do que bom para você trazer essa pessoa para você. E saber Senão você vender vai essa ser só mais embalagem, um. né? Tem que vender isso. E tem que saber vender essa embalagem, né? Eu vejo muito hoje, doutora, às vezes você tem um grande know-how, você tem uma boa expertise do que você está fazendo, mas na hora de vender, de se vender para sua audiência, de se vender para o seu cliente, você peca. E aí quando eu peco, quando você peca, esse cliente sai e vai num concorrente que às vezes não vai entregar a mesma coisa, não vai entregar na mesma qualidade, só que é aquela embalagem bem feita, né? E aí, você pega alguns cases, já até citei aqui outras vezes, alguns cases como o próprio McDonald's. McDonald's, de longe, não é o melhor lanche do mundo, mas com certeza uma das empresas que mais vendem, porque tem uma boa embalagem, tem um bom marketing e principalmente é fácil, é prático. A proposta entre o produto e a entrega está muito alinhada. Eles não fazem lanche para ser. É lógico que eles sempre prezam a qualidade e o sabor, mas é um produto fast. É um produto desenvolvido para ser rápido, a entrega rápida. Então está muito alinhado com o propósito e a cultura da marca. E aí a gente vê duas paridades aqui. Às vezes o empreendedor ele tem um bom produto, ele tem uma boa venda, só que ele não tem um propósito definido. Por que é que eu faço isso? Né? E aí, às vezes, tem até uma frase, né? A gente gera aquela frase de para-choque de caminhão, fala, nós procuramos proporcionar o bem-estar. E aí você chega no consultório, a pessoa não tem uma experiência que te causa bem-estar, uma tratativa que não... Então, isso, às vezes, em disparidade, também assusta o cliente. Eu vejo isso hoje. E o que você falou, né, entre ser mais um, isso é um ponto crucial. O que você fez para se diferenciar no seu mercado? Então, é uma somatória mesmo de coisas. Olha tudo que você colocou aí, né? O cliente, ele quer chegar na clínica, aonde for, né? No seu negócio, ele quer já ter uma experiência. A gente fala muito de experiência hoje, né? Então, você já chega querendo ter uma experiência. Tem que entrar, tem que conquistar. Depois tem que ter um valor também que seja compatível com o mercado. Depois tem que ser um profissional que você, de repente, está vendo, está olhando, está entendendo o que ele está fazendo. É uma somatória, não é uma coisa só. Não dá para a gente falar, eu vou fazer isso e isso vai dar certo e vai ser assim e fechou, né? Você tem que ser, hoje o empreendedor, ele tem que ser o Bombril que a gente falava, né? Multifunções. Multifunções. Então a gente tem que entregar muito, fazer muito, trazer essa experiência, trazer tudo. Desculpa. E é difícil porque a gente tem que vender, que nem você está falando. Então você, no fundo, também tem que ser um vendedor. Então você tem que estar, que nem eu, na área da saúde, você tem que ser um vendedor, você tem que fazer uma gestão. Bom cursinho de TikToker. Aí, ó, daí já não deu para mim ainda, mas você tem que somar em tudo que você está fazendo e mostrar que realmente você, eu sempre falo isso, na área da saúde você tem que ser uma referência porque você está mexendo com a saúde. Eu acho que até dificulta um pouquinho mais o meio que eu quis, né? Por ser a área da saúde. Então, mas você tem que ter tudo. Você tem que ser vendedor, você tem que ser gestor, você tem que ser tudo. E assim, uma das dores que eu acho que na sua área você deve ser muito mais latente ali é essa questão da segurança, né? Você precisa não só ser bom, mas você também precisa passar uma credibilidade a ponto daquela pessoa confiar o rosto dela em você. Cartão postal. Isso aí. Né? É basicamente o cartão postal dela. Então, um procedimento errado, uma profundidade fora de medida, pode destruir o seu nome, a sua carreira e também muitas vezes desolar ali a autoestima de uma pessoa. Isso mesmo. E
como que você enfrenta isso? Você leva isso pra casa, você se frustra? Conta pra mim. Então, Até pra quem tá do outro lado, você tem algum esteticista assistindo, e às vezes fica na neura, né? Cara, fiz um procedimento hoje, não durmo bem. então a gente tem que ter um psicológico bom, sim. Principalmente quando a gente começa, né? Quando você começa, você acaba tendo um pouco mais de dúvida. Lógico, com a experiência, a gente vai, não, tá tudo certo, porque você sabe o que você está fazendo. Então, o começo é um pouco mais difícil, por isso que é um começo, e o legal você não vai atender 10 pessoas num dia no seu começo. Então, você tem aquele tempinho para você ver, para você ter essa experiência. Mas como é uma área da saúde e eu sou uma pessoa que me cobro muito, então eu sempre fico assim, ai, será que dá para entregar mais nesse? Será que eu consigo? A minha preocupação com o meu paciente eu vou entregar um resultado bom? É o resultado que ele está querendo? E as mulheres são muito exigentes, né? Então, às vezes, a gente não Detalhista, atende. né? Mas é importante o quê? Você mostrar, seja o que for, é sempre a gente falar a verdade, mostrar a verdade que você não vai ter problema. Então, se você mostra a verdade, fala a verdade, mesmo que de repente o resultado não era, ela queria mais, a gente pode fazer mais, só que com mais sessões, com paciência. Fica aquela dorzinha às vezes na consciência, tipo assim, nossa, será que tá tudo bem? Mas para isso a gente tem que ter um controle também, né? Então eu controlo muito, eu sou um pouco controladora, então também não tá tão difícil. Então a gente tem que ter um controle na área da saúde. Fez procedimento, no outro dia você tem que ligar, perguntar pro paciente como que Você tá. faz um pós-procedimento? Tem que fazer. Lógico, se vamos falar aí alguma coisa mais simples, não precisa. Até porque também tem o retorno. Mas dependendo do qual procedimento é feito, você tem que dar uma controlada aí pelo menos 24, 48 horas. E eu tenho esse controle comigo quando a gente faz algo que pode ter alguns riscos maiores. Fez o controle, não tem por que você ficar na dúvida. E era isso que eu conversava comigo. Você está fazendo o controle? Você está usando o produto bom? Você fez a coisa certa? Pronto, esquece. Então, quando me vem a dúvida, eu faço as perguntas que eu tenho que me fazer. Tem controle? Tem produto bom? Tem serviço bom? Pronto, fechou aí. O problema vem sem controle. Então, todos os problemas, eu falo, que a gente vê hoje aí no Fantástico, no Domingo Espetacular, aonde for, Negligenciou uma etapa do processo. alguma coisa aconteceu. Ou não era profissional formado, que é o principal que a gente vê, ou o produto não era o produto ou correto, ou certo, ou liberado. Então, esse é o principal. E tem, né? Muito, muito. E eu ficava assim no começo da minha carreira, porque eu dizia assim, nossa, aconteceu isso? Então calma aí, vamos ver o porquê que aconteceu isso. Eu ficava curiosa e queria entender. Quando eu ia a fundo na matéria, eu percebia isso, que na verdade o problema é porque o profissional não tinha formação, o produto não era certo, não era bom, não era liberado, era falsificado. Eram os principais erros. Se o produto está certo, se o profissional está certo, pode ter um erro? Pode ter um erro. Um erro que se pode consertar, que não vai gerar nada, né, vamos dizer, sequelas para frente, entendeu? Então, isso está tranquilo. Entendi. Isso não tem problema. E eu vejo muito hoje, às vezes as pessoas elas buscam um procedimento mais em conta, sem saber ao certo quem é o profissional que está atendendo, né? E isso pode trazer consequências drásticas. Mas na verdade isso é em toda profissão, né? Você tem um profissional bom e um ruim, mas como que no lugar ali, né, de um cliente, como que eu posso me prevenir e conseguir entender se você tem a autoridade e o produto que eu preciso para conseguir fechar com você? Você indica alguma coisa, uma pergunta que é interessante fazer para esteticista na hora dela aplicar, e até falar alguns procedimentos que você faz, né, botox, preenchimento, eu sei alguns deles, mas o que um cliente pode perguntar para ter certeza que ali é um espaço confiável? Então, eu acho assim que você não pode ter vergonha na hora de você fazer um procedimento que está mexendo com a sua saúde. Não precisa você ter vergonha. Você pode chegar no local e falar: qual a sua formação? Eu posso ver? Então, assim, eu vou falar: eu sou biomédica, meu CRBM é esse. Então, não tenha vergonha de perguntar a formação do profissional. Você precisa entender. Ah, é um dentista, é um médico, o que for. Não tenha vergonha de perguntar. Não tem por que você ter vergonha. Você vai pagar por esse serviço e tem que ser um serviço adequado àquilo que você está querendo.
Quando eu atendo, eu costumo mostrar os meus produtos e eu costumo mostrar também a etiqueta do produto. Eu falo, olha, tá vendo essa etiqueta? Número tal liberado pela Anvisa. Eu gosto de mostrar isso para a pessoa entender que não é um produto falsificado, porque hoje no mercado o preço vai variar muito, você vai ter um preço muito barato com produto falsificado. Então é importante você saber que produto está entrando dentro do meu corpo, dentro do meu rosto. Produto certo, profissional certo, pronto. Pode ser que não chegue naquele ponto que você quer ainda, mas tem tudo para dar certo. É que nem quando a gente vai fazer uma comida, que eu gosto de cozinhar, né? Aham. Então eu falo assim, se eu misturar um monte de coisa gostosa, como é que vai ficar ruim, né? Não tem como. Não tem como. Então é a mesma coisa, profissional habilitado, produto bom, pronto, O tem tudo para resultado, dar certo. o resultado é imprescindível, né? É. Acaba dando certo. E me conta um pouquinho, qual que é a rotina da doutora Cirlei? Porque assim, eu acredito muito na tese, é, bom, o próprio mercado diz isso, que pessoas que têm tido sucesso, empreendedores, até CLTs mesmo, que empreendem no CNPJ de outras pessoas, têm uma rotina produtiva. Como que funciona a rotina do Dr. Cirlei? Precisa ser tão produtivo assim mesmo ou não? Tem nada a ver. Então, eu acho assim, depende muito, eu acho, do empreendedor e como que é. Porque, ai, desculpa. Fique em Eu paz. tenho aí alguns exemplos, né, que eu vejo que são case de sucesso, mas não estão assim tão, de repente, preocupados com, ou talvez com o negócio, ou talvez já deixou, ou talvez já terceirizou melhor, né? No meu caso, como eu sou muito perfeccionista e controladora, é um pouquinho difícil. Mas eu li também, a gente lê muitas coisas hoje, aonde fala que é através da persistência que a gente vai chegar lá. E eu acredito nisso. Então, eu não tenho assim uma rotina que eu acho que uma pessoa normal deveria ter. Os seus momentos de lazer, de repente, falar, não, sábado e domingo eu não vou trabalhar. Hoje, na minha rotina, eu sou uma empreendedora que está começando agora, eu preciso entregar mais. Eu acredito nisso. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito nisso. Então, é assim, o meu momento de lazer, eu estou fazendo uma nota fiscal, eu estou fazendo uma planilha e eu estou fazendo um controle. Ei, Hoje esse é o meu lazer. Então, assim, eu não estou fazendo nada, eu estou lá pensando. Lógico, se eu tiver alguma coisa, eu vou fazer, eu vou viver a minha vida também, eu gosto de sair para o meu lazer, que é importante. Mas se eu tô lá paradinho um sábado, um domingo de tarde, sem fazer absolutamente nada, eu penso, poxa, por que que eu não posso ver como é que tá o faturamento, como é que estão as notas fiscais, como é que tá o estoque? entendendo mais a fundo o seu negócio, né? Exatamente. E eu tô feliz assim. Lá na frente, quando eu estiver mais cansada, ou quando eu não tiver um controle diferente do que eu tenho hoje, ou talvez sentir que tá mais nas minhas mãos tudo, talvez eu mude e descanse um pouquinho mais. Mas eu acho que o começo é isso mesmo. Eu tenho que entregar mais porque eu quero mais. Talvez se eu quisesse pouquinho, eu entregava pouquinho. Mas como eu quero bastante, eu tô entregando E bastante. você acha que parte desse sucesso, parte do crescimento de uma empresa, cabe terceirizar, montar time e para expandir ou não? Você é mais centralizadora? Você acredita na tese de que assim, eu faço melhor e por conta disso eu não terceirizo o crucial? Então, eu acho que para a gente começar a terceirizar, a gente tem que ter um conhecimento e estar bem preparada, porque é a área da saúde. Você não pode colocar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. No mínimo, precisa ter um momento para a gente poder falar assim: ó, você está alinhada com a minha marca. Né? O A minha McDonald's, cultura, né? antes dele colocar tudo isso que a gente vê de franquia, ele primeiro, ele Validou. padronizou, ele validou tudo isso, né? Então a gente não pode chegar e colocar uma pessoa, eu conheço, eu já fiz, eu sei como que é. Não, calma aí. É que aqui vai ser diferente. Aqui vai ser assim. Então a gente tem que ter a nossa metodologia para entregar um igual para o paciente. E isso é uma das coisas que muitas das vezes os colaboradores não têm essa percepção, né? E você precisa trazer isso pro jogo, porque o que eu vejo hoje muito é que as pessoas ela vem especializada já em uma profissão e ela acredita que é um Ctrl C, Ctrl V, né? Que ela vai pegar de lá, vai trazer para cá, vai dar tudo certo, mas não é bem assim, porque cada empresa tem uma cultura, cada empresa, cara, você pode, eu fui numa palestra esses tempos e ele me falou uma coisa assim que me destravou a mente. Fala, cara, você pode saber tudo, tudo sobre tal profissão, mas você não entende nada do meu negócio. Olha que legal. Então,
cara, você precisa se colocar no lugar de deixa eu te escutar um pouquinho para você fazer parte disso. Porque do contrário, eu vou estar indo para um lado, você vai estar indo para o outro, porque as nossas culturas, os nossos valores, as nossas trajetórias, os nossos caminhos são completamente diferentes. E eu preciso que você entenda isso para você fazer parte, para você se sentir parte. Se você não se sentir parte, você não entrega. Se você não sente parte, você não entrega, você não tem resultado. Aí ou nós quebramos ou eu tenho que substituir. Então isso faz parte de um processo de uma empresa e às vezes assim a gente só aceita, só tem o que a gente aceita, né? É. Eu vejo muito isso, porque às vezes o empreendedor, ele tá com aquela contratação que não tá exponencializando, não tá dando resultado, já chamou para alguns feedbacks, não deu retorno, que ele continua insistindo em consertar pessoas. Quando, na verdade, quando você tenta ali consertar, você tá perdendo a atenção de pessoas que estão querendo dar certo, né? Às vezes essa mesma instrução para uma pessoa que está na pegada, que quer fazer acontecer, traria resultados 3, 4, 5 vezes maiores. E você está insistindo ali numa pessoa que muitas vezes não quer, não é o momento dela e não entende. E tá tudo bem também. Nem todo mundo precisa querer as mesmas coisas, né? Uhum. Então eu vejo muito isso. Mas eu queria saber no detalhinho, como que é a rotina? Que hora você acorda? Como que funciona o seu dia? Você já vai direto para o consultório? Não. Você tenta entender o seu dia? Você lê? Conta para mim um pouquinho. Então, eu, na verdade, como a gente tem uma agenda, então, na verdade, a agenda acaba te travando um pouquinho, porque você tem aqueles horários para cumprir. Então, dentro dessa agenda, depende dos intervalos que eu vou ter, eu posso buscar fazer alguma coisa ali, do meu dia a dia que eu preciso, ou, né, sair, fazer alguma coisa, mas, no geral, eu tenho uma agenda e eu controlo a minha agenda, tento encher ela, né, o meu dia todo. Esse é o meu Perfeito. objetivo. Então, a gente tá aí com o marketing, tá tentando trazer os clientes que a gente pode e encher a agenda. Encheu a agenda, é isso que eu quero fazer. E esse é o meu objetivo. Mas nos meus intervalos, não tenho paciente e tô ali na clínica, tô olhando meu estoque, tô olhando meus produtos, tô olhando o que está faltando, o que eu posso fazer, como que eu posso melhorar. Eu tô sempre estudando. Eu gosto muito, sempre gostei de estudar, quando não era na minha área, porque hoje eu sei que a minha área é essa, eu me identifico nessa área. E eu acho que eu sempre fui dessa área. É o que você ama É fazer. o que eu amo fazer. E quando eu trabalhava já nessa empresa que eu fiquei automobilística há 22 anos, todo mundo falava, não, você tem que trabalhar, não falava biomédica, né? Mas era essa área que eu tinha que fazer. E realmente eu me identifico muito. Então, para mim é muito fácil. Eu tenho um curso sempre para fazer, eu estou sempre buscando congresso. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo com os meus cursos, com os meus conhecimentos, porque para mim hoje eu ter mais conhecimento é maravilhoso, é como um hobby mesmo. Quando você lê, eu falo muito assim, o meu marido ele gosta muito de moto. Então, para ele, se ele pudesse ficar fechado olhando moto, fazendo o que for, é o hobby dele. Para mim é o meu hobby. Então, às vezes, assim, quando eu tô ali à toa, sem fazer nada, eu tenho alguns cursos que eu posso olhar, que eu Você acha que comprei um em dos casa mesmo. diferenciais hoje, assim, é estudar, né? Algumas pessoas, eu acredito que estudar não é acima da prática. Para você chegar onde você chegou, cobrar o que você cobra pelos seus serviços, ter a expertise que você tem, o estudo, não só da faculdade ali, mas esses cursos, esses workshops, esses infoprodutos que você compra, ajudou ou não? Muito, muito. Porque, na verdade, assim, eu digo, a faculdade tem que fazer? Tem que fazer. Até porque, senão, a gente não tem o CRBM e não pode fazer o que a gente faz hoje. Mas a faculdade, ela te entrega muito pouco. Pouco no seguinte sentido, na minha especialização. Porque hoje eu posso trabalhar com 98 coisas diferentes. Posso seguir 98, eu posso trabalhar num laboratório, num hospital, em vários lugares. Eu me especializei como biomédica esteta. Então, para eu me especializar nisso, a faculdade não tem como ela entregar tudo disso para mim. Então, ela me entrega
com limite. Agora vem para mim. E tem mais também. Às vezes você vai e compra um curso, porque os cursos são caros, os cursos bons. E você compra um curso, você aprende. Eu mesmo aprendi. Falei, poxa, legal, né? Mas sabe quando não te atende? Você fala, não é isso que eu quero? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás, porque eu preciso de dinheiro para comprar um curso melhor. Hoje, se eu olho e se eu não vejo que é um curso que é o melhor, eu não vou fazer. Eu não tenho por que fazer, eu preciso fazer o melhor. Eu quero entregar o melhor para o meu paciente comprando o pior? Não, eu tenho que entregar o melhor comprando o melhor. Então, tenha certeza disso. Por mais que às vezes o melhor falte um pouco, porque a gente é exigente, pode faltar, mas você fez o melhor. Você vai ficar tranquilo. Porque você não vai ficar na dúvida. Poxa, eu podia ter feito aquele ali, mas eu fiz esse daqui, né? Não, faz o melhor. Tá, não entregou o que eu queria? Não entregou o que eu queria, mas eu fiz o melhor. Se aquele ali é o melhor, por algum motivo ele é o melhor. Então você aprendeu o melhor. Eu pergunto isso porque eu vejo hoje muitas pessoas falando. Não sei se vocês sabem, nós estamos prestes a lançar também o nosso infoproduto aqui sobre marketing, como se posicionar, nosso curso de vendas. E as pessoas têm um certo, algumas, né, não muito, não todas, mas um certo receio em comprar o infoproduto, falando, não, é mais um curso. E muitas vezes não é. Hoje, tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho aplicado na minha carreira, eu acredito que você também na sua, grande parcela desse crescimento tem vindo de infoprodutos, de pessoas que já tiveram uma trajetória, já tropeçaram e copilaram e trouxeram. Né? Além dos muitos livros também, mas é algo mais prático, né? O infoproduto ele te traz uma estratégia mais prática para você lidar, né? Inclusive você tem uma estratégia, você tem um procedimento exclusivo seu, né? Tenho sim, e adoro. Como que ele funciona ali? Você consegue falar, compartilhar ele pra gente ou não? As suas 10 regiões ali. Eu posso falar detalhado? Fique à vontade. Então, na verdade, foi assim. Hoje no mercado, se você for olhar, eu quero fazer uma aplicação de Botox. Então, hoje dentro do shopping você consegue fazer isso, no meio da rua, onde for, né? Porque tem um a cada esquina mesmo, por isso que você tem que ter o seu diferencial. Então, e hoje. até outros profissionais que não são da área conseguem fazer também, né? Ou não poderiam, mas fazem, né? Tem aí o outro risco, né? Que a gente fala, pergunte se ela é habilitada ou não, e se realmente ela está habilitada, né? Porque ela pode dizer que ela tá e ela não é habilitada, mas isso é fácil a gente encontrar, né? Mas se você olhar, então, no mercado, vão te entregar o quê? Numa aplicação de toxina? Vão te entregar 3 regiões, testa, glabela, orbicular dos olhos. E a gente foi e entrega muito mais. Mas como que eu entrego muito mais? Primeiro eu fiz o curso básico, que é isso mesmo. Depois eu pensei, não, eu quero fazer mais coisas. Eu comecei a me especializar, buscar outros cursos, que nem eu tô te falando. Vamos pegar curso que é o top do mercado. É mais caro? Mas ele vai entregar mais. Começou a entregar mais. E lógico, não sou uma menina, estava envelhecendo e também queria melhorar. E isso é legal, porque como eu também quero melhorar, eu sei que a minha paciente também quer. Você consegue aplicar, né? Fazer o teste. Exatamente. Né? Além de eu fazer em mim, eu consigo perceber, assim, por exemplo, uma região que me incomodava muito, que a gente chama, assim, de bulldog, né? Então, esse bulldog me incomodava. Puxei com fio, puxei com isso, puxei com aquilo e nada estava trazendo o meu resultado. Até que eu fui e estudei com a toxina como atrofiar esse músculo. Então, a gente inicia-se ali esse processo que eu falo que são pontos avançados. Eu falo não, são. Tanto que o mercado só entrega 3. Então, a partir daí, eu comecei a entregar 10 regiões. Então, hoje, se você quiser fazer uma toxina full face, a gente consegue entregar o rosto todo com a toxina, mais nada. Não precisa um preenchimento, não precisa um Ultraformer, não precisa um Lavian. Só com o Botox a gente entrega o rosto todo. Aquele rosto levantado, bonito. E você consegue ver a diferença de 3 regiões para 10 regiões. Então a gente tem que fazer o quê? Buscar um diferencial. Em tudo que a gente puder. Foi uma bela de uma sacada e um grande diferencial, né? Mas eu acredito que esse procedimento em si, ele tem uma certa... precisa fazer uma anamnese, entender essa pessoa, se ela pode ou não realizar esse procedimento. E eu queria saber também quanto tempo que dura esse procedimento. Para uma pessoa que vai fazer, ele tem um diferencial das 10 regiões, mas quanto tempo em média dura esse procedimento? Então,
Esse procedimento depende da região, para a gente falar de durabilidade, já começa aí. Por quê? A região que tem mais movimento, o músculo é mais profundo, o músculo é mais superficial. Então, assim, um músculo profundo vai durar mais, o músculo superficial vai durar menos. Só que, dependendo do músculo que eu pego, eu estou conseguindo atrofiar ele. Então, eu vou diminuir e você não vai perder. Ou seja, ele vai durar para o resto da sua vida. Lógico que não vai ser com uma aplicação. Você vai precisar vir e fazer algumas aplicações. Eu gosto muito de falar do Bulldog, porque eu não gostava, e eu levei 2 anos e meio para conseguir deixar esse músculo fraquinho e subir. Quando a gente atrofia ele, a gente percebe que o seu rosto, a gente tem vários depressores do rosto, né? Que ninguém sabe. Então, do terço médio para baixo, a gente tem vários depressores. Depressor do nariz, depressor da boca, depressor de tudo. Vai caindo tudo. Vai caindo tudo. Então, assim, o Botox, o que ele faz? Ele vem para soltar esses músculos que estão fazendo essa depressão. Então, a hora que eu entro com esse full face, você percebe um rosto mais jovem. Então, você consegue entregar mais. Mas para entregar mais, eu precisei fazer mais curso, eu precisei estudar mais anatomia, eu precisei ir mais a fundo. Não é uma coisa que de hoje para amanhã, eu vou fazer aqui em qualquer lugar. Por quê? Porque se eu fizer em qualquer lugar, com certeza a gente pode ter risco, né? Resultados aí bem Inesperados, né? catastróficos, na verdade. E tem alguns resultados que são até difíceis de trazer de volta, né? A gente vê alguns casos de pessoas que não conseguem voltar nem voltar ali, né? O rosto cai ali, não sei. Dependendo do procedimento, o Botox não, porque o Botox ele tem os meses, tem aquela durabilidade, passou mesmo, entendeu? Só que dependendo do que você trouxer para o paciente, às vezes, assim, você imagina você um olho caído, uma boca torta, quanto tempo isso? A gente costuma dizer assim, gente, dura 5 meses uma aplicação de Normal, toxina. né? Ai, deu errado, vai durar 10. Ai, meu Deus É do o céu. dobro, é o dobro. Então, depende muito. Lógico que existe aquelas coisas que a gente estava falando. Produto que não se deve colocar, por exemplo, PMMA, né, que é um plástico que pode matar, Né? pode necrosar e você pode perder, como a gente tem vários casos aí, né, de atrizes, influencers, pessoas conhecidas, perdeu boca, perdeu queixo, perdeu mesmo, perdeu e acabou, e não tem o que fazer. Por quê? Muito por esse PMMA, que é um plástico, mas mesmo o ácido hialurônico, se você vai numa pessoa que não é profissional, então, né, que não tem uma habilitação e que não usou um produto correto, você pode ter também, vamos dizer assim, sequelas, porque não tem conserto, dependendo. Meu Deus do céu. Por isso que é importante você pode chegar e perguntar qual que é a sua formação, eu posso ver qual que é o número do seu conselho e qual que é o E produto o profissional que eu não vou tem que colocar. achar ruim, né? Porque Não, o profissional que vai achar ruim é o profissional que não tem habilitação e que não trabalha com produto bom. Eu adoro se alguém me pergunta isso, porque se não perguntar, eu vou explicar. Porque eu gosto de mostrar o que eu estou usando. Porque as pessoas falam assim, custa tudo isso, esse... Não, não é tudo isso. Na verdade, é que no mercado está poluído e acabou custando mais barato. Por quê? Porque ele está usando produto ruim. Se fosse um produto bom, ele não conseguiria fazer esse valor, né? Sim. E aí, por conta disso, acaba pegando um produto inferior, te dando uma experiência ruim e podendo até te causar um problema, né? Exatamente. Eu vejo muito isso. E deixa eu te falar, Irreversível. você tem visto hoje a população tem se cuidado mais? Um dos nossos objetivos nesse podcast hoje é quebrar esse tabu. É importante cuidar de si mesmo? O quanto você tem visto que hoje as pessoas têm realmente buscado cuidar de si, né? Porque isso antigamente vinha mais das mulheres, né? E hoje nós já vemos um gap, assim, né? É onde as pessoas estão buscando fazer mais academia, estão buscando se cuidar, alimentação, e também com isso a própria autoestima da estética, né? Dependendo da idade que você tem, já se torna um item de necessidade ali também, né? E você tem visto isso no seu consultório? Ainda é majoritariamente feminino o seu público ou não? Tem homens já buscando por esse procedimento? Então, olha, graças a Deus, todo mundo quer se cuidar e quer ficar bonito hoje. Então, assim, não tem
tem de falar, é só a pessoa que tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Não, todo mundo consegue fazer. Primeiro que a gente chegou nesse ponto. Antes, realmente, era muito mais caro. Você ia fazer uma aplicação de toxina há 10 anos atrás, era um valor, assim, absurdo. Hoje não, hoje todo mundo que quiser fazer, pode fazer. É acessível para todo mundo. Homem faz? Faz. A minha clínica não está voltada só para homem. Tem homem que eu acredito que talvez queira uma clínica exclusiva para ele. Alguns, talvez. Mas eu atendo tanto homem como mulher. Atendo mais mulher? Talvez pelo meu público, talvez porque eu não estou indo atrás do homem especificamente, né? Mas os homens têm É porque se a mulher é cuidado mais muito. consumista também, né? A mulher- Não mulher se gasta aproveita. mais. Não, eu tô brincando, mas isso é muito interessante, né? A gente vê que a gente está conseguindo trazer por meio da informação que hoje está disponível para todo mundo uma consciência maior, né? De que é possível, né? Quantas pessoas não conheciam alguns dos procedimentos que você faz, como Botox, Ultraformer, hoje já está bem mais acessível, bem mais na boca do pessoal, fazendo com que a gente consiga procurar e ter esse procedimento, né? E eu acho que uma boa parte disso, vou até puxar um pouquinho de sardinha, o culpado é o marketing, né? É. Um bom marketing faz você ser visto, né? E hoje, o que você considera crucial no seu processo como empresa? A gente está caminhando para o final já, mas só para a gente finalizar essa pergunta, o que você considera o processo-chave da sua empresa hoje? O que muda o seu jogo hoje, tá? Não necessariamente o marketing em si, mas é o atendimento, é a forma que eu conduzo a experiência desse cliente. Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. Tá. Então, assim, para a gente trazer o cliente para a clínica, com certeza é imprescindível o marketing, né? Boa. Então, a gente precisa desse tráfego pago, a gente precisa trabalhar todas as redes sociais. Não tem como falar, vou fazer só nessa ou nessa, porque depende muito de cada idade, cada pessoa está numa rede social diferente. Eu acho que é imprescindível. Se você quer crescer, você tem que ter isso. E sozinho a gente não consegue, porque não tem como a gente fazer tudo sozinho, né? Principalmente isso, que é uma coisa muito importante. Isso, para mim, é crucial, até porque eu não sou da região e eu preciso do marketing mesmo. Então, para mim, é imprescindível isso. É isso que mudou tudo na minha clínica. Foi o meu marketing, foi o tráfego, foi a Start. Bacana, Então, para mim, é bacana. imprescindível. Mas depois que o cliente chega, logicamente, depende só de você. Você dar essa experiência para o cliente, você passar essa confiança, que eu acho que é o que o paciente tem que ter, né? Se o paciente não tiver confiança, ele não vai. Tem muita gente que chega lá só de curioso. Ah, deixa eu ir lá olhar como que é isso, como que é essas 10 regiões, ou como que funciona esse Ultraform, que é tanta tecnologia. Chega lá, aí eu preciso mostrar confiança, conhecimento, e eu gosto muito de falar, olha, vai comparar um Ultraform, vamos falar em disparo, porque o disparo que é caro. Vai falar num ácido hialurônico, vamos falar numa marca boa. Vai falar num bioestimulador, ó, já ia falar marca. Vamos falar da marca. Então, assim, precisa mostrar o produto sempre, o conhecimento do profissional, essa experiência, esse carisma, essa educação. E, principalmente, tem muita gente que chega lá sem conhecimento nenhum. Ela quer entender o que vai acontecer. E eu tenho essa paciência de passar isso. Precisa, né? Trazer esse Eu grau de acho, consciência. é muito gratificante depois nas redes sociais, elas colocam isso. Nossa, eu entendi, ela explicou, eu não coloquei 10 minutos só porque você é curioso, eu vou atender você em 10 minutos. Não, eu vou atender no prazo que eu acho para aquela necessidade que você me falou. Então, eu vou deixar um prazo bom para poder te mostrar tudo. Então, assim, graças a Deus, hoje, quem chega na clínica sente confiança e sempre faz o procedimento. Só se estava com muita pressa e volta num dia depois. Mas, no geral, eu posso dizer que 99% das pessoas que entram hoje na clínica fazem o procedimento. Meu, que maravilhoso. E assim, é entender para vender, né? Não tem como você inverter essa ordem. Um dos grandes pontos que a gente vê de necessidade no digital hoje é o vendedor entender que ele precisa entender a necessidade do cliente, se conectar com essa necessidade e sensibilizar muitas vezes também com a dor, fazer parte dessa dor para puxar para uma solução. Isso E aí mesmo. sim vender. Porque do contrário,
você tenta vender pelos seus motivos, só que o cliente quer comprar pelos dele. Isso aí. Não dá match, ele vai Não dá. embora. Mas é entender a queixa dele principal, eu acho assim muito triste. E entender assim também a parte financeira, porque eu sei que não é uma coisa assim baratinha, né? Não é um batom que você vai comprar ali na Não esquina. é. Então, às vezes, eu sei que não tem, o cliente não tem tanto, porque ele me fala, olha, eu não tenho muito, eu queria fazer um procedimento, me conta a sua principal queixa para saber o que eu posso entregar para você. E aí você entender e você entrar mesmo e se preocupar com aquele cliente, com aquele paciente, você vai poder entregar o que ele quer Sem e dúvida. todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai ficar feliz, que é o foco hoje. Cara, que papo, meu, que papo. Eu concordo muito e eu vejo isso latente, assim. Se você pegar duas empresas, a que vende e a que não vende, muitas das vezes ela tem o mesmo produto, o mesmo serviço ali, mas ela não consegue acessar, não consegue se conectar, não consegue se relacionar. E, cara, como que a gente faz para acessar as suas redes sociais, doutora? Como que eu te acho no Instagram hoje? Já deixa pro pessoal aí. Então, é doutora Cirlei, né, Buzetti. Tem também o Facebook, também é doutora Cirlei Buzetti. Não tenho TikTok, tenho, mas não tem muita coisa. Mas no meu Instagram tem um conteúdo bom, eu acho que dá para entender muito sobre todos os procedimentos, dá para entender um pouco também do meu conhecimento, como que eu trabalho. Eu acho que a rede social ela consegue mostrar muito. Tem uma equipe maravilhosa que me ajuda. Tamo junto. Então assim, você consegue entender. É só você entrar ali, você vai entender bastante. Clica na bio, já consegue falar direto comigo, com a minha E equipe. agendar uma consulta, né? Isso aí, e agendar uma consulta. Show de bola. E por aqui, eu vou finalizando com uma pergunta que a gente sempre faz. Antes de eu puxar aqui para os finalmente, pensa que hoje você vai mandar uma mensagem e todo o mundo vai ouvir. Todas as pessoas vai acessar as casas, quem está dirigindo vai acessar, né? Você vai mandar uma mensagem. Que mensagem seria essa que você gostaria de passar para as pessoas hoje que fala assim, não, isso aqui vai mudar o seu dia, isso aqui vai mudar a sua vida? Então, vamos falar. A gente está falando de empreendedorismo, né? Eu acho assim, a mensagem que eu posso passar, que para mim até me emociono, é você fazer o que você gosta. Então, assim, se você está trabalhando, porque todo mundo tem que trabalhar. Não tem como a gente viver no mundo de hoje sem fazer Não tem, nada. não tem. Então, para mim, o E com trabalho excelência ainda. e o trabalho é uma coisa importante. Então, se a gente está falando de empreendedorismo, se você faz o que você não gosta, muda a chavinha. Se você conseguir fazer em paralelo o que você está fazendo e mudar para o que você gosta, se você não conseguir também, gente, dá um jeito. Eu fiz isso, parei um e comecei o outro porque eu não conseguia fazer diferente. Começa o outro, mas vai fazer o que você gosta, porque isso é viver. Fazer o que você gosta, realmente, aquela frase que a gente fala, clichê, né? Quando você faz aquilo que você gosta, você não nunca mais trabalha tem que nem um trabalhar. dia. É. Eu tinha uma raiva dessa frase, porque eu dizia, eu trabalho 10 vezes mais num dia, né? Trabalha, real. Mas realmente isso é verdade, porque eu saio da clínica feliz, contente, eu vou fazer os antes, depois eu olho, eu me emociono, eu mando pro paciente, ele me responde. É isso, é ser feliz todos os dias. Para você ser feliz todos os dias, você tem que buscar o que você gosta. Cara, e assim, você falou sobre o clichê. O clichê, eu acredito na minha visão, que só é clichê porque o óbvio, ele também precisa ser dito, né? Porque às vezes quantas vezes a gente erra no óbvio? Quantas pessoas às vezes não gosta do que faz, não é isso que quer pra vida dela, e ela tá empurrando com a barriga, esperando um resultado que não vai chegar, porque tudo que você faz é contra tudo aquilo que você quer fazer. Né? E aí, quando você muda essa chavinha e mesmo que doa, né? E dói o processo, sabe que a gente dói um Uhum. pouquinho, você consegue alcançar, você vê o quão gratificante é. Mesmo que no nosso caso a gente não tem um dia de folga, né? É Porque o verdade. pessoal vai embora descansar, a gente não, né? A gente fica com as contas, com a matemática para fechamento e como vai fazer, e DAS, e Prolabore, e aí, meu Deus. Isso aí. Então é um pouco disso. Mas, meu, obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Foi um papo maravilhoso. Foi ótimo compartilhar com você, poder aprender um pouco de você. E eu já pedi para você, se despede então com o pessoal, por favor. E aí eu vou fazer o encerramento aqui pra gente finalizar.
Eu que agradeço, Cláudia. Adorei o papo, estava um pouquinho nervosa, mas foi muito gostoso a gente pensar e a gente começa a ver uma história na nossa cabeça, né, quando a gente está E falando. dá orgulho, não dá? Nossa, e assim, é um momento legal porque já deu tudo certo, né? Aham. Porque lá atrás ia ser difícil a gente falar tudo isso. Então, assim, já passar por tudo isso e ver e olhar e falar, poxa, eu digo assim, eu sou um case de sucesso porque eu sou um case de sucesso, porque deu certo, entendeu? É muito legal a gente chegar nesse ponto e falar, poxa, que legal que é você fazer o que você gosta mesmo, é muito legal. É, não é gratificante. É por isso que eu acredito, só pra gente finalizar aqui, que é importante você não olhar pra escada toda, sabe? Você não olhar pro alto. Olha só pro próximo degrau, o próximo degrau. E quando você vai ver, você já subiu a escada toda, você já tá lá em cima, já tá arrebentando, já tá ensinando muitas pessoas e compartilhar, né? Eu acredito que é um pouco disso. Galera, por aqui a gente vai encerrando. Para você que não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro. Já se inscreve no nosso canal também, Dinho Ribeiro. Por aqui a gente passa muitos insights sobre automação. Trazemos sempre convidados de peso, como a doutora Shirley, para que vocês possam entender um pouco mais desse mundo de empreendedorismo, junto com automação, como tráfego pago, como se posicionar no digital e como fazer da sua marca ter sucesso não só no físico, mas também no digital. E também, se você não me segue, me segue lá no Instagram, dinho.ribeiro, sem o O no final. E por hoje é isso. Até mais e tchau!